Ok, vamos mergulhar num assunto que é super complexo, mas muito importante. O transtorno bipolar quando ele dá os primeiros sinais já na infância. A ideia aqui é a gente tentar montar juntos esse quebra-cabeça que é o transtorno bipolar de início precoce. É uma condição super difícil de diagnosticar, sabe? E por isso mesmo acaba sendo muito mal interpretada. Então, para começar, vamos entender qual é o tamanho do desafio. O grande problema é que os sintomas como agitação, irritabilidade, dificuldade de prestar atenção, tudo isso pode se parecer e muito com outras coisas, tipo TDAH ou até ansiedade. Essa sobreposição de sintomas acaba gerando uma baita confusão e muitas vezes leva um tempo enorme para se chegar no diagnóstico certo. E olha só, embora o diagnóstico precise ter aqueles episódios bem claros de mania ou hipomania, no dia a dia, o que a gente vê nas crianças é uma mistura de sintomas bem confusa. Vira um verdadeiro quebra-cabeça, tanto para os médicos quanto para as famílias. Tá, mas então, como é que a gente faz para enxergar além dessa superfície? A chave, na verdade, está em entender como funciona o chefe do nosso cérebro. Pensa assim, as funções executivas são como a torre de comando do cérebro. Elas que são responsáveis por planejar, organizar e botar em prática tudo que a gente faz. O mais legal desse esquema aqui é como ele desmonta essas habilidades em pecinhas menores. A memória de trabalho, por exemplo, é tipo um post-it mental, onde a gente anota as informações que precisa usar agora. Já o controle inibitório é o nosso freio que segura os impulsos. Qualquer falha nessas áreas já ajuda a explicar muitos dos desafios que aparecem. E para facilitar o estudo, os neuropsicólogos dividem essas funções em dois tipos. As frias, que cuidam da parte lógica, e as quentes, que entram em ação nas decisões que envolvem emoção. E o que as pesquisas mostram é que, no transtorno bipolar de início precoce, as duas podem estar afetadas. Agora vamos para as evidências, para entender o que faz essa condição ser tão específica, tão única. Uma das descobertas mais importantes é uma dificuldade com a flexibilidade mental. Isso se traduz em um pensamento mais rígido, sabe? A criança pode ficar presa numa ideia ou ter uma dificuldade enorme para mudar de uma tarefa para outra. Outra coisa que os estudos mostram é um desafio bem específico para reconhecer algumas emoções no rosto das pessoas, principalmente o medo. Isso pode acabar gerando um monte de mal-entendido, porque a criança pode não sacar os sinais de que o comportamento dela está incomodando alguém, por exemplo. E tem mais, em testes que imitam decisões da vida real com perdas e ganhos, as crianças com transtorno bipolar de início precoce costumam fazer escolhas mais arriscadas. Elas focam muito na recompensa que vem na hora, mesmo que as consequências lá na frente não sejam boas. E é aqui que a coisa fica complicada de verdade. Muitas vezes, essas dificuldades cognitivas todas acontecem em crianças com um QI normal ou até acima da média. Ou seja, elas podem ser super inteligentes em várias áreas, mas ao mesmo tempo ter essa luta interna com as funções executivas, o que deixa pais e professores bem confusos. Então, o ponto crucial é este. Não é um problema isolado, mas sim um padrão, um conjunto de desafios cognitivos que formam uma espécie de impressão digital do transtorno. Entender essas impressões digitais muda completamente o jogo, tanto para o diagnóstico quanto para o tipo de ajuda que a gente pode oferecer. Essa comparação aqui é a chave de tudo. É como olhar para um iceberg. Na superfície, a agitação do transtorno bipolar e do TDAH pode parecer a mesmíssima coisa. Mas a avaliação neuropsicológica nos deixa ver o que está embaixo d'água. E aí fica claro que o transtorno bipolar tem mais a ver com regular as emoções e a flexibilidade, enquanto o TDAH está mais ligado à capacidade de manter a atenção. É por isso que esse tipo de avaliação é tão fundamental. Ela vai muito além de só observar o comportamento. Ela ajuda a gente a entender o que está acontecendo lá dentro do cérebro. E isso aqui já aponta para o futuro, né? A ideia é usar todo esse conhecimento não só para diagnosticar, mas também para identificar crianças que têm um risco maior e já oferecer suporte antes mesmo que o transtorno se desenvolva por completo.